Irmão, sou Aston Adam Umbaia e gostaria de compartilhar a experiência divina de minha visita à primeira cidade do paraíso. Eu estava lendo uma passagem da Bíblia onde o Senhor disse ao ladrão: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Depois de ler essa passagem, passei para a página seguinte, mas senti em meu espírito que deveria voltar a essa passagem. Continuei a meditar nesta passagem sobre o ladrão que iria encontrar o Senhor no paraíso. Então, de repente, ouvi a voz do Senhor atrás de mim. O Senhor disse: Aston, hoje estou levando você a uma terra de maravilhas, que é a expectativa de todos os santos. Aqueles que escolheram o caminho da verdade se regozijarão nessa terra de maravilhas. Hoje vamos ao paraíso de Deus e vocês verão a maravilhosa cidade de Deus. Você experimentará alegria no céu. O Senhor falou sobre grandes coisas e fiquei cheio de alegria e êxtase de alegria ao ouvir isso. Eu estava cheio de expectativas e mal podia esperar. Eu estava fora do meu corpo e meu caderno caiu onde eu estava meditando. Imediatamente comecei a adorar o Senhor. O Senhor continuou falando sobre o paraíso de Deus e a alegria que aguarda aqueles que estão caminhando em seus caminhos e perseverando. Quando eu estava olhando para o Senhor, vi que seu corpo irradiava uma grande e luminosa luz. O Senhor estava usando uma coroa com inúmeras estrelas. Ainda havia sangue fresco pingando de suas mãos e pés. Naquele momento, vi o teto da minha casa rolando como uma folha de papel. Então começamos a subir no espaço a uma velocidade tremenda. Quando alcançamos o alto do céu, vi pessoas subindo no espaço com grande velocidade, e elas estavam vestidas com roupas brancas brilhantes. Nunca vi pessoas desafiando a gravidade subindo no espaço como foguetes em grande velocidade. O Senhor disse: essas são pessoas que escaparam da corrupção do mundo. Eles sofreram para guardar os princípios de Deus. Eles são recompensados hoje, e estão voltando para casa para receber consolo que o mundo não pode dar. Esses santos estavam irradiando grande luz e brilhando. O Senhor disse: estas são as boas ações que seguiram os santos. Aqueles cujas luzes são mais fortes são aqueles que estão ganhando almas. Eles não tinham vergonha do Evangelho. Onde quer que eles vão, eles falam sobre as boas novas do Evangelho. Eles estavam ajudando os pobres e fazendo obras de liberalidade com seu próprio dinheiro. Você vai dizer ao meu povo para não ter vergonha do Evangelho. Eles devem evangelizar e alertar o mundo. Os santos que brilham menos são os que falharam em ganhar almas. No entanto, todo crente deve evangelizar. É um dever. Há trevas no mundo, mas você deve ser a luz e o poder do Espírito Santo. Eu vi esses santos subindo no céu e eles estavam vestidos com roupas brilhantes. Notei que suas roupas tinham pequenos sinos nas pontas. Enquanto eles subiam, esses sinos faziam barulho. Eu perguntei ao Senhor: qual é o significado desses sinos que estão tocando e fazendo barulho? O Senhor disse: quando esses santos redimidos estavam na terra, esses sinos eram a voz do meu espírito em suas consciências e mentes. Sempre que meus filhos caíram em pecado, sempre que saíram do caminho da justiça, meu espírito tocou a campainha em suas mentes e consciências, lembrando-os de confessar e se arrepender. E sempre que meu espírito tocava a campainha, eles eram convencidos de seus pecados e se arrependiam. Eles venceram porque estavam respondendo à reprovação e convicção do meu espírito. Eles tomaram medidas para corrigir e reparar sempre que meu espírito tocou a campainha em suas almas, dizendo-lhes para voltarem ao meu caminho. Eles voltaram para o caminho da retidão, guardando meus princípios. Como resultado, eles mantiveram suas roupas brancas. Meus filhos não estão sozinhos neste mundo. Meu espírito está sempre com eles, convencê-los quando se afastam do caminho da retidão. Meu espírito não ficará em silêncio, pois sempre que eles caírem, meu espírito sempre tocará o alarme em suas mentes, convencendo-os a se arrepender e voltar no caminho da justiça sem demora. E os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, quando vos virais para a direita e quando virais para a esquerda. Isaías 30:21. Paulo, olhando atentamente para o conselho, disse: irmãos, tenho vivido minha vida com uma consciência perfeitamente boa diante de Deus até hoje. Atos 23:1. No entanto, quando meus filhos não estão mais respondendo ao sino, que meu espírito está tocando em suas consciências para confessar e corrigir seus erros, existe o perigo. Quando meu espírito não está mais tocando a campainha em sua mente ou censurando você por seus pecados, você não é mais meu.
pois aqueles que pertencem a mim serão convencidos em suas consciências pelo meu espírito através do sino que estaria tocando para avisá-los a se arrepender. Manter a fé e uma boa consciência, que alguns rejeitaram e naufragaram em relação à sua fé. 1 Timóteo 1:19. Por meio da hipocrisia dos mentirosos gravada em sua própria consciência como com um ferro em brasa. 1 Timóteo 4:2. O Senhor disse: muitos de meus filhos não estão seguindo meus princípios e tomam decisões sem me consultar. Suas vestes estão sujas porque vivem como o mundo. Ainda assim, na terra, eles são estrangeiros e estranhos. Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé, não tendo recebido as promessas, mas vendo-os de longe, foram persuadidos deles e os abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Jesus disse: você lhes dirá que não vou deixar nada impuro entrar no portão da cidade. Mas nada que seja impuro entrará na cidade, nem quem faz coisas vergonhosas ou diz mentiras. Somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro dos vivos do Cordeiro entrarão na cidade. Apocalipse 21:27. Enquanto o Senhor falava, vi os santos erguendo-se em uma velocidade tremenda e me perguntei. O Senhor disse: não há mais tempo. O tempo acabou. Esses santos redimidos estão ansiosos para ver o reino que preparei para eles. Aston, você tem que ver o que coloquei à disposição do meu povo. Eu não morri em vão e não derramei meu sangue em vão. Diga-lhes que há um mundo de paz e felicidade que preparei para eles, onde devem viver para sempre em paz com grande alegria. Enquanto o Senhor falava comigo, vi os mortos em Cristo subindo ao espaço. Eles eram de todas as nações e todas as cores. Eu vi africanos, asiáticos e europeus e outros. Eles estavam escalando a altura e o pilar do céu. Então eu vi que essas almas redimidas alcançaram uma altura no espaço onde maravilhas começaram a acontecer. Naquele momento, vi que essas pessoas de todas as cores e todas as línguas foram glorificadas e exaltadas. Basicamente, quando esses santos chegaram a este lugar no espaço, eles não eram mais africanos, asiáticos ou europeus. Eles foram transfigurados em seres de luz. Eles se tornaram uma luz radiante brilhando intensamente, como as estrelas do céu, pois sua pele tornou-se uma luz transparente. A Bíblia diz: então os sábios brilharão como o brilho dos céus, e aqueles que conduzem muitos à justiça brilharão como as estrelas para todo sempre. Daniel 12:3. Eles deixaram características terrenas e humanas. Eles foram libertados da natureza humana e corrupta. Suas peles humanas e pigmentação foram obliteradas. Eles estavam vestidos com luz transparente, pois foram transfigurados e se tornaram como as estrelas do céu, pois não eram mais pretos e brancos, nem africanos, caucasianos ou asiáticos. Eles se transformaram em grandes luzes. Fiquei maravilhado e maravilhado. O Senhor disse: minha palavra purifica e santifica, e aqueles que são purificados vencerão a decadência e a corrupção para serem vestidos com a imortalidade. Eles serão vestidos com um corpo incorruptível e imperecível a fim de viver para sempre. Esses santos deixaram imperfeição e estão se vestindo com perfeição. Eles estão caminhando para a verdadeira perfeição. Minha palavra deve mudar meu povo. Jesus disse: a disposição do coração das pessoas é o que as salvará. Quando você se compromete a purificar e santificar-se, desapegando-se das questões da vida, você será salvo. Portanto, visto que você foi ressuscitado com Cristo, esforce-se pelas coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ponha suas mentes nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois você morreu e sua vida agora está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:2-3. Enquanto os santos recém-chegados estavam diante do portão, havia uma grande luz, como um projetor emergindo do portão da cidade. Irmão, quando entrei no portão pelo lado da cidade, o paraíso de Deus estava além de qualquer descrição. Não tenho vocabulário apropriado para descrever os esplendores da cidade sagrada. Foi magnífico. Havia uma luz intensa. A cidade era enorme, além de qualquer concepção humana. Eu estava perdido em admiração. Então o Senhor me deixou e um anjo se juntou a mim. Ele estava tentando falar comigo sobre a cidade-luz. Não me importei com ele, pois me senti completamente maravilhado e admirado. O anjo disse: irmão, seja bem-vindo.
O que você vê são as 47.000 cidades do paraíso. Irmão, eu testemunhei sobre as 351 câmaras do inferno. O reino eterno do céu é maior do que as 351 câmaras do inferno. A altura, glória e vastidão inconcebíveis deste domínio de luz nunca podem ser totalmente compreendidas. Eu estava falando sozinho. Disse a mim mesmo, não vou voltar para a terra. Vou ficar aqui toda a minha vida. Eu vi os santos recém-chegados que me precederam. Eles estavam ali observando a cidade em choque e pasmo. Eles estavam perdidos em admiração e surpresa. A calçada da cidade era de ouro transparente. Quando comecei a me mover no paraíso de Deus, vi uma nova criação surgindo a cada segundo nesta terra de glória. Os santos recém-chegados ficaram maravilhados e admirados. A cada segundo, coisas novas surgiam. Os anjos e as criaturas vivas ficaram admirados com as novas criações e novas espécies que foram chamadas à existência no mundo celestial pelo Senhor. Vimos e nos maravilhamos com o surgimento e a manifestação de novas coisas feitas pelo Senhor. Os santos estavam de joelhos, pois ficamos maravilhados e admirados ao descobrir novas criações e coisas novas que eram feitas a cada segundo nesta terra de maravilhas de Deus. Eu vi as criaturas vivas e os anciãos exaltando o Senhor. Eles disseram, nós te reverenciamos, você que vive para sempre. Você faz tudo novo. A você pertencem sabedoria e inteligência. Sua inteligência é incompreensível. Seus caminhos transcendem nosso entendimento e razão. Eu vi as criaturas vivas de joelhos adorando ao Senhor o tempo todo. Eles disseram, para você pertencem a sabedoria, inteligência e conhecimento. Irmão, eles estavam ajoelhados o tempo todo para adorar aquele que vive para sempre. Eu vi que no paraíso de Deus, não havia corrida, pois todos os santos do céu brilhavam intensamente como as estrelas do céu. Em Deus, não há raça e língua, apenas corações preparados para receber de Deus. Se ao menos você puder preparar seu coração para o Senhor, você herdará o reino eterno. Eu vi bandeiras voando no paraíso de Deus em que estava escrito, Rei dos Reis. Traço. Havia luz intensa, relâmpagos e trovões. Ouvi de longe o rugido dos redimidos louvando ao Senhor. Eu vi que esses santos do céu tinham inscrições em suas testas e mãos que diziam, a palavra de Deus. No céu, vi a infraestrutura pública que é a comunidade dos santos. Esses são tesouros que o Senhor colocou à disposição de todos os cidadãos do mundo celestial. E eu vi a propriedade pessoal, que era a recompensa daqueles que serviram ao Senhor em suas vidas e caminharam em santidade. Eu perguntei ao Senhor sobre a luz dos santos do céu. O Senhor disse, eles se mantiveram puros e longe de contaminações e manchas sexuais. Eles se lavaram na água da palavra. Assim, eles estão brilhando e são para sempre a luz e as estrelas da eternidade. Nesta cidade, vi animais terrestres e animais celestes desconhecidos na terra. Fui de tirar o fôlego. Havia pássaros em todos os lugares, e eu vi animais que temos na terra e animais que são encontrados apenas no céu. Eu vi leões brancos, leões amarelos e leões azuis. Havia lindas árvores perenes produzindo frutos dourados de luz o tempo todo. A alegria foi imensa neste domínio. Os santos estavam cheios de emoção celestial. Eu vi os habitantes do céu se abraçando fortemente e dando presentes uns aos outros. Esses triunfantes e alegres cidadãos do céu vivem em comunidade. Eles eram uma grande família. Eles eram uma comunidade de pessoas que viviam umas para as outras. Houve uma superabundância de alegria nesta terra de santos que eram uma grande família. Esses felizes santos do céu não tinham desejo sexual e nenhuma demanda carnal, pois eles estavam brilhando com a presença e a luz de Deus. Então, fomos conduzidos ao serviço da pátria, onde cada alma deveria ser conduzida à sua mansão e local de descanso, que ficavam nas 47.000 cidades do paraíso. Este é o novo domínio de luz que o Senhor foi preparar para seu povo. Eu vi milhares de cidades douradas. Cada um deles estava em um recinto. Eu vi muitas cidades construídas no topo das montanhas do paraíso. Eles foram totalmente cercados por paredes maciças. No paraíso, vi um arranha-céu com 1000 andares. Eu estava perdido em admiração e admiração. Cada cidade celestial estava em um recinto, e elas estavam separadas umas das outras. Eles eram anjos radiantes em todas essas cidades. Então o Senhor me levou à primeira cidade do mundo celestial, que era cercada por uma parede imensa.
A cidade era adornada com todos os tipos de pedras preciosas, que brilhavam como diamantes. Eu vi incontáveis anjos ao redor da muralha da cidade. Eles estavam cantando canções celestiais. Eu vi na muralha da cidade, estava escrito, a cidade dos abandonados. Eu perguntei ao Senhor, o que significa a cidade dos abandonados? O Senhor disse, esta foi uma cidade que construí para o meu povo. Eles viveram na terra e me serviram na igreja. No entanto, eles falharam em resolver o problema do pecado em suas vidas. Quando morreram, perderam o que eu construí para eles e caíram nas trevas exteriores do inferno. Ninguém está lucrando com as suas recompensas. O Senhor disse, você dirá às pessoas na terra quando elas vierem a mim e me receberem, que devem lutar o bom combate da fé até o fim. O que importa é o fim da corrida e o fim da batalha. Felizes os mortos em Cristo, pois suas obras os seguirão. Apocalipse 14:13. Irmão, esta linda cidade construída com pedras preciosas foi abandonada. Anjos radiantes que guardavam a cidade cantavam uma música que dizia, ai dos homens que merecem este reino que nosso Pai colocou à disposição para o seu bem-estar. Você abandonou as recompensas do seu trabalho e o fruto do seu trabalho. Quem lucrará com o fruto do seu trabalho e labuta? O anjo cantava, ai da terra e de seus habitantes. Você abandonou suas recompensas depois de servir a Deus. No entanto, o objetivo principal é herdar o reino dos céus. Por que vocês apegaram as suas almas às coisas que apodrecem em vez de coisas que serão para sempre? Irmão, devemos lutar pelas coisas eternas e devemos usar nosso tempo na devoção diária que garante nossa salvação, como orações, leitura da Bíblia e serviço a Deus. Pois tudo o que vemos na terra passará quando morrermos. Mesmo nossos filhos, nossas mulheres não estarão do nosso lado, enfrentaremos o julgamento individualmente. Entenda que se o arrebatamento da igreja demorar, a morte virá como um ladrão. Um dia a morte nos surpreenderá quando não esperávamos. Eu estava observando esta tremenda cidade com todas as suas riquezas, abandonada por crentes que não conseguiram se separar do mundo. Havia riqueza, ouro e todos os tipos de pedras preciosas neste reino abandonado. A cidade dourada estava vazia porque os herdeiros do reino foram lançados nas trevas exteriores. Por causa do prazer do mundo, os filhos do reino foram lançados nas trevas. Quando ouvi sobre esses santos que não herdaram o fruto de seu trabalho, tive vontade de chorar, foi doloroso. Lembro-me da história de uma irmã que morreu recentemente. Quando ela foi enterrada, ela veio no sonho de um de seus entes queridos e disse, ore por mim, porque onde estou agora me disseram que não há lugar para mim. Irmão, o trabalho que você faz para Deus não é em vão. Há uma recompensa eterna esperando por você. A maneira como você anda a cada segundo, minuto e dia garantirá suas recompensas e tesouros eternos. Você deve estar se santificando a cada segundo, a cada minuto e a cada dia. O arrependimento nunca deve ser adiado, pois muitos planejaram se arrepender amanhã, mas eles nunca chegarão ao amanhã. Eles morreram e abandonaram sua herança. Você deve retornar ao seu primeiro amor. Irmão, entramos na cidade abandonada e não havia ninguém dentro. O reino dourado estava vazio com suas riquezas e pedras preciosas. Vi em cada casa da cidade o nome do dono. A primeira casa que visitei neste reino foi a mansão do rei Salomão. Era um palácio, uma vila realmente linda. Seu comprimento pode ser estimado em 80 metros. Esta mansão era circular. Havia muitos jardins lindos e verdes lá dentro. Esta mansão foi cercada com concreto, e essas paredes de concreto foram adornadas com ouro e pedras preciosas. No topo de cada parede de concreto, havia o nome do rei Salomão. Dentro da mansão, havia muitas mesas. Sobre essas mesas, vi um livro e estava escrito, A Sabedoria de Salomão. Eu vi todos os livros que Salomão escreveu, como o livro da sabedoria, os livros do Eclesiastes e Provérbios, o Cântico dos Cânticos e alguns salmos. Dentro do palácio de Salomão, vi anjos varrendo o pátio. Eu vi anjos guardando o palácio. Alguns anjos regavam o jardim. A mansão foi fechada e o Senhor disse, precisamos entrar e ver. Quando entramos no palácio, fiquei maravilhado e a admiração pela beleza desta casa ultrapassa todo o entendimento. A cidade mais bonita do planeta não chegará nem perto desta construção. Esta mansão era mais bonita do que a maior cidade da Terra. A casa de Salomão era bem feita com uma arquitetura perfeita. Eu estava contemplando a casa. Havia muitos anjos brilhantes vestidos do branco mais puro.
em suas vestes, vi que estava escrito, o historiador, pois esses anjos estavam conversando com os visitantes e contando a esses santos do céu a história de Salomão. Fiquei alegre quando entrei na mansão do rei Salomão. Eu vi uma piscina de água. Dentro deste palácio, vi riachos de água com peixes. Enquanto eu estava admirado, a harpa e a banda de metais ressoavam. Os anjos de Deus continuaram tocando música. Instrumentos musicais de ouro ressoavam enquanto os anjos cantavam as canções e salmos de Salomão. Mas o herdeiro do reino, o rei Salomão, perdeu sua herança eterna. Os anjos me disseram, esta mansão foi construída para o rei Salomão. Ele fez muitas boas ações na terra. Ele deu muitas ofertas, mas não pôde vir aqui. Fiquei surpreso ao ver o rei Salomão, que escreveu alguns livros da Bíblia, mas não conseguiu fazer o céu e sua casa estava vazia. Não sei, suponho que custará bilhões para construir uma casa dessas. Dentro do palácio, sobre a mesa, havia comida celestial e vinho pronto para ser servido, mas o filho do reino foi lançado nas trevas exteriores. Ele deixou sua recompensa. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Naquele lugar, haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8:12. Irmão, o que você deseja ganhar neste mundo? Casa, dinheiro ou carro? Você vai labutar e trabalhar duro para ganhar essas coisas. No entanto, quando você morrer, outros lucrarão com isso. Portanto, devemos trabalhar por coisas imperecíveis e eternas, não por coisas passageiras e temporárias. Qualquer que seja a riqueza que o rei Salomão acumulou na terra, o que o esperava no céu era 1.000.000 de vezes maior, mas ele seguiu as coisas passageiras deste mundo. Ele perdeu sua mansão no céu por causa deste mundo. De que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Marcos 8:36. Nesta suntuosa mansão, havia comida pronta para ser servida. Os anjos dentro da mansão caminhavam no tribunal desempenhando o papel de protocolos. Eles estavam abrindo as portas para os visitantes vindos de várias cidades do paraíso de Deus. A foto do rei Salomão estava lá em sua mansão, mas o rei não estava lá. Quando saímos do palácio do rei, vi que o vizinho do rei tinha uma mansão gigantesca. Na verdade, este era o palácio abandonado de um profeta conhecido. Ele tinha servido a Deus fielmente. Em sua igreja, as mulheres não penteiam e cobrem a cabeça. Seu palácio era de ouro puro. Enquanto visitávamos este reino, vi que os residentes e habitantes de várias cidades do paraíso também estavam visitando esta tremenda cidade. Esses cidadãos do céu estavam fazendo turismo, pois esta cidade era um testemunho eterno aos habitantes do mundo celestial, lembrando-os de que muitos acumularam as riquezas da terra, mas falharam na batalha para obter a vida eterna. A luz que brilhava sobre os santos também iluminava a cidade. Os santos do céu estavam gloriosos e cheios de alegria. A cidade não precisava de sol ou lua para a presença de Deus brilhar sobre a cidade. E a cidade não precisa do sol ou da lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus iluminou, e sua lâmpada é o Cordeiro. Apocalipse 21:23.